Então, boa tarde aqui. Falando de alguns pensadores, respondendo comentários esse vídeo, tá? Então, boa tarde, que é o canal do Professor Lúcio, mais um vídeo do Professor Lúcio. Então, boa tarde, amigos do saber, boa tarde, alunos. Primeiro, eu gostei muito do que o Aldino Vilão, que é o youtuber de filosofia, falou sobre Hegel. Então, vou falar um pouco sobre ele, relacionando um filósofo da nossa predileção, que é Friedrich Nietzsche. Nietzsche e Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Então, Hegel, ele viveu na Alemanha no tempo da Revolução Francesa. A frase que ele celebrizou é: o real é racional e o racional é real. Ele chegou a ver, diz a lenda, que ele chegou a ver Napoleão em Iena e falou: hoje eu vi o espírito do absoluto. Então Hegel quis transformar a Alemanha, mas não era viável. Na Alemanha a Revolução Francesa não aconteceu, ela só foi invadida pelas tropas francesas, trazendo o iluminismo, mas logo em seguida foram expulsas e não houve, e voltou aquela monarquia prussiana reacionária. Mas isso não afetou Hegel, ele também tornou-se mais conservador e, de jovem entusiasta da Revolução Francesa, revolucionário, digamos, ele tornou-se um reacionário também, que elogiava a monarquia prussiana como realização dos seus ideais. Então Hegel viveu como professor universitário, conseguiu fazer escola, ele foi reconhecido em vida, ao contrário de Nietzsche. Nietzsche é uma geração posterior, que critica essa ideia de que o racional é real e o real é racional. Ele retoma uma crítica à razão. Aí podemos dizer o seguinte: a ideia principal que ficou do Hegel, que a gente tem que memorizar, é o sentido da história, que a história tem um sentido, a gente pode atuar nela a partir disso. Daí a grande influência dele sobre Marx, porque Marx na juventude foi um hegeliano de esquerda, mas Marx é um cara que critica e em parte ele dispensa esse idealismo alemão que é a filosofia do Hegel. Então ele pega o que tem de bom e dispensa a outra parte. Hegel é um filósofo que tem um vocabulário bastante técnico, exige uma intimidade com o seu vocabulário próprio, para você entender. Mas eu brinquei com o Aldino que Marx já pegou ali e comeu com farinha o que estava bom do Hegel. O Nietzsche faz uma crítica à história, que é justamente o ponto principal que consagrou o Hegel, o sentido da história, e fala que a história às vezes não é tão importante, o importante vai ser a vida. E tão importante quanto lembrar, que é o que a história faz, vai ser também esquecer. Então, um texto do Nietzsche. Bom lembrar isso, que é o ponto que os dois mais divergem, digamos assim. O Nietzsche realmente parece, em grande parte de sua filosofia, se contrapor ao Hegel. Ele diz que, por exemplo, a dialética é decadência, e por aí vai. Me pediram para falar de pós-metafísica. Olha, tem um livro muito bom do Habermas, que é o Pensamento Pós-Metafísico. Então, além de a metafísica, para eles, parece que você também é esse pensamento religioso, místico, para ele também é o marxismo. Então, ele quer fazer um pensamento ligado à analítica norte-americana, a filosofia da linguagem, a filosofia da lógica e a filosofia norte-americana e anglo-saxônica, e para ir nesse processo ele diz que está fazendo pós-metafísica. O que é metafísica? Lá do grego vem que é para além de toda percepção sensível. Então, para você falar de Deus, estaria falando de metafísica, porque Deus você não sente, não é? Então, aí entra essa questão aqui. Na Grécia eles falavam que tontos era o ser, Então o estudo do ser e o estudo do ser, que é Deus, era uma ontologia. Aí esse vai ser o ponto de Henri Dussel, esse filósofo mexicano, que é essa vertente ontológica que estuda o marxismo
e parece-me também que ele funde o marxismo com o cristianismo, que é a teologia da libertação. E além então de falar de teologia da libertação e marxismo, essa vertente ontológica da interpretação, a outra vertente é a epistêmica do Althusser. Ele fala também no Leopoldo Zéia, que vai ser objeto de um vídeo mais para frente. Pretendo fazer 2 vídeos, um sobre Dussel e outro sobre Leonardo Zéia, 2 pensadores mexicanos. Então parece que a partir do Zéia, o Dussel discute a mentalidade colonial da América Latina. Ponto bastante importante que a gente tem que entender, não é? Então, só retomando para os marxistas, né? Metafísica seria explicações místicas e religiosas, não racionais, não científicas do mundo, tá bom? Já para o Habermas, além de querer superar essas explicações pouco científicas com a filosofia analítica, a filosofia da lógica anglo-saxônica, fundindo então o pensamento continental com o anglo-saxônico, quer dizer, dos Estados Unidos e da Inglaterra, ele busca ir além e também superar o projeto revolucionário do marxismo. Jürgen Habermas é um social-democrata alemão, não é? Então, há quem diga até o Egídio, que publicou um livro com Klaus Camelotto sobre Gramsci, fala que Habermas é um ideólogo, vai mais além. Habermas seria um ideólogo da burguesia alemã, né? Então, beleza, olha, por hoje é só. Respondido aí, mais pra frente eu desenvolvo esses comentários. Tá legal? Então, boa tarde.